Reportagens que vão mostrar todas as irregularidades praticadas em diversos setores do serviço público. É isso mesmo, Johnny. Nós passamos 3 meses examinando o processo e os documentos do caso Neilton Souto da Silveira. E ainda esta semana, o juiz que cuida do caso vai decidir se os 4 acusados de envolvimento na morte do servidor vão a júri popular. São 2 processos. O processo criminal, que nossa equipe examinou, tem mais de 1000 páginas. Já o trabalho de apuração das denúncias de improbidade administrativa, realizado pelo Ministério Público e a Controladoria Geral da União, revela a existência de dezenas de irregularidades. Essa série de reportagens exclusivas que vamos mostrar a partir de hoje começa com a história que envolve a morte do funcionário público. Você vai ver novos fatos que até agora não tinham sido revelados. Eu e os repórteres cinematográficos Davi Melo e Hildebrando do Carmo tivemos acesso a documentos inéditos do caso Neilton que você vai acompanhar durante toda a semana aqui no Bahia Meio Dia. Vamos à primeira reportagem. No Fórum Rui Barbosa, o processo sobre a morte de Neilton Souto da Silveira já ultrapassa mais de 1000 páginas. São 17 volumes a que nossa equipe teve acesso com exclusividade. Nos autos, detalhes de um crime até agora sem solução. Um assassinato praticado dentro de um prédio público durante um fim de semana sem expediente. Neilton Souto da Silveira chegou à Secretaria de Saúde de Salvador para trabalhar no dia 6 de janeiro de 2007. Aquele seria o último dia em que a família o veria com vida. O que ele passou pra gente, que eu não estava sozinha, que houve uma convocação, essa convocação não desceu para a portaria. E foram convocados 3 pessoas, 3 funcionários. E somente Neilton foi a essa convocação. Ele saiu contente de manhã, me deu um beijo e disse tchau. Essa foi a última vez que eu vi meu marido. No dia seguinte, ele foi encontrado morto dentro do pátio interno. O laudo técnico mostra que o corpo, vestido apenas com camisa, cueca e uma meia, tinha sinais de espancamento e estrangulamento. Ele também carregava no pescoço um pendrive, um pequeno equipamento de informática, que chegou a ser fotografado pelos peritos, mas depois sumiu e não foi mais encontrado. Para a promotoria, o crime está ligado à queima de arquivo. Ele morreu porque sabia demais. O resto das roupas e o sapato de Neilton apareceram 12 dias depois do crime. Estavam escondidos em um duto, por onde passa a tubulação do prédio. Na época, a imprensa não teve acesso à área. Mas estas fotos, obtidas agora por nossa equipe, mostram que o local é de difícil acesso e que as roupas foram cuidadosamente depositadas na área. A polícia apresentou como executores do crime os vigilantes Josemar dos Santos e Jair Barbosa da Conceição. Josemar chegou a confessar o crime e disse que receberia R$20 mil para fazer o serviço a pedido das chefes, como mostra este vídeo gravado pela polícia. Falou que as pessoas do gabinete iam pagar a tal da Tânia e a Glória. Depois ele passou a negar tudo, assim como outro vigilante, Jair Barbosa, que sempre negou a participação no assassinato. Sou inocente, apenas estava só trabalhando no local. Os 2 continuam presos. As acusadas de serem as mandantes, a ex-subsecretária municipal de saúde, Aglaé Souza Amaral, e a consultora técnica Tânia Pedroso, respondem ao processo em liberdade e hoje vivem em São Paulo. Nossa equipe também teve acesso à transcrição das conversas gravadas através de escutas telefônicas, autorizadas pela Justiça. Os registros mostram que no dia 9 de fevereiro, às 5h43, a consultora Tânia Pedroso, ao saber que a polícia tinha um mandado de prisão, disse para uma amiga que estava fugindo. Minutos depois, um amigo sugere que ela pegue um avião e vá para São Paulo. Ela diz que não dá. Nós não temos nenhuma participação na morte do senhor Neilton. Isso foi baseado em alguns indícios que não são nem sequer concretos. Eu sou inocente e é isso que eu estou lutando para provar. No processo, outro detalhe chama a atenção. Os peritos não encontraram nenhuma impressão digital no local do crime. São estas informações e contradições
que estão sendo analisadas pela Justiça aqui no Fórum Rui Barbosa. Justiça que vai decidir se as 4 pessoas acusadas pelo Ministério Público vão a júri popular. É um dos momentos mais importantes, decisivos do processo, que já dura 1 ano e meio. E agora ganhou mais um detalhe. O caso sempre esteve sob a responsabilidade do juiz Cássio Miranda. Ele realizou todas as audiências iniciais, ouviu as testemunhas e pessoas citadas no inquérito. Mas agora o processo passou para as mãos de um outro juiz. Nós seguimos a divisão de trabalho atendendo a orientação da Corregedoria Geral de Justiça, que determina que os processos de número ímpar fiquem a cargo do juiz titular e os processos de número par com o juiz auxiliar. O novo juiz, Moacir Pita Filho, prefere não gravar entrevistas sobre o processo. Neilton Souto da Silveira trabalhava na gestão plena do Fundo Municipal de Saúde. O setor é responsável pelo pagamento das empresas contratadas pela Prefeitura para realizar serviços médicos e exames. Com base no processo criminal, o Ministério Público e a Controladoria Geral da União fizeram uma auditoria nesses contratos. Nós pontuamos o período em que Neilton esteve trabalhando, fomos buscar nos autos as informações trazidas pelos familiares de Neilton, que davam conta o tempo todo de que Neilton estava angustiado pelos pagamentos indevidos, e vamos buscar nesse relatório da Controladoria, e lá encontramos que efetivamente, naquele período que ele trabalhou, foi constatado pagamentos indevidos. O resultado é um relatório de mais de 1000 páginas a que nossa equipe também teve acesso com exclusividade. Em cada página, os auditores federais apresentam acusações de desvio de dinheiro e desperdício de verbas públicas, envolvendo o programa de combate às endemias, como a dengue, os postos de saúde básica e os de saúde da família. Nós temos inúmeras irregularidades que foram encontradas pelo trabalho profundo. O relatório ele é fundamentado em inúmeros documentos, tanto da Secretaria Municipal de Saúde como das empresas envolvidas, dos profissionais envolvidos. Que antes, para o Ministério Público, era apenas evidências, de que a morte de Neilton estava ligada a essas irregularidades. Hoje isso não é mais evidência, e hoje isso é fato constatado nos relatórios da Controladoria da União. Não deixam nenhuma dúvida. Além do período em que Neilton trabalhou na secretaria, a auditoria também investigou os pagamentos realizados pelo órgão durante 5 anos. Os detalhes você vai conferir a partir de amanhã em uma série de reportagens nos nossos telejornais. Foi enterrado ontem aqui. O Ministério Público vai recorrer da decisão tomada pela Justiça com relação ao processo da morte de Neilton Souto da Silveira. Como anunciamos ontem, com exclusividade aqui na TV Bahia, o juiz Moacir Pita Lima Filho, da Primeira Vara Crime, decidiu pronunciar os vigilantes Josemar dos Santos e Jair Barbosa da Conceição, acusados de matar Neilton por homicídio qualificado. Os dois, portanto, devem ir a júri popular. Já em relação à ex-subsecretária de Saúde, Aglaé Souza Amaral, e a consultora técnica Tânia Pedroso, acusadas pelo Ministério Público de serem as mandantes do crime, o juiz decidiu não pronunciá-las. Desta forma, elas ficam livres do processo criminal, mas devem continuar respondendo às denúncias envolvendo as acusações de improbidade administrativa. O Ministério Público disse que vai recorrer da decisão do juiz até a próxima sexta-feira. E o Ministério Público também está analisando o resultado da Auditoria Federal, que apontou várias irregularidades nos contratos mantidos pela Secretaria Municipal da Saúde nos últimos 7 anos. Nossa equipe analisou por mais de 3 meses o relatório, que envolve mais de 60 denúncias contra várias empresas e funcionários públicos. Como nós adiantamos ontem para você, a auditoria foi feita depois da morte do funcionário público Neilton Souto da Silveira. Uma das denúncias mais graves envolve acusações de desperdício de dinheiro público e cifras milionárias. De acordo com a Controladoria Geral da União, parte das verbas da Secretaria da Saúde de Salvador foi desperdiçada
por exemplo, com o aluguel de Kombis por um período de 5 anos. Com o dinheiro que foi pago pelos aluguéis, daria para comprar veículos novos para a prefeitura. É o que você vai ver agora na segunda reportagem da série sobre as investigações da morte de Neilton Souto da Silveira, feita por mim e pelos repórteres cinematográficos Davi Melo e Hildebrando do Carmo. Nas ruas, as equipes que trabalham para a Secretaria de Saúde de Salvador usam Kombis como esta. Em 2001, para conseguir alugar os veículos, a Prefeitura abriu um processo de licitação. O contrato previa o aluguel de 80 Kombis. Elas seriam usadas para transportar agentes de endemias no trabalho de combate à dengue na cidade. De acordo com a licitação, os veículos não precisavam ser novos. Podiam ter até 2 anos de uso. O negócio foi fechado e durou 5 anos. De acordo com este relatório feito pelos auditores da Controladoria Geral da União, a pedido dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, fora os custos de manutenção como combustível, cada um dos 80 veículos alugados a várias empresas custou à Secretaria de Saúde de Salvador R$ 88.481,66 durante os 5 anos de aluguel. Para os auditores, um gasto que poderia ser evitado. Uma Kombi 0 quilômetro, saindo de fábrica, com os mesmos acessórios das Kombis alugadas pela Secretaria, custa R$ 42.570. Se tivesse comprado as Kombis, a Prefeitura teria pago metade do preço do aluguel e no final do período ainda seria a dona da frota. Com o que se gastou de aluguel, se poderia inclusive ter adquirido esses veículos, inclusive com um número superior àqueles que foram locados. Segundo o relatório, o mau uso do dinheiro público não para por aí. Entre as Kombis alugadas, os auditores encontraram muitas irregularidades. Eles descobriram que a Secretaria Municipal de Saúde chegou a usar até carro roubado. O relatório mostra que a Kombi de placa JPS 5479 constava no Detran como roubada. Além disso, outros 3 veículos não tiveram o chassi identificado pelo Departamento de Trânsito. O aluguel foi mantido na gestão da então secretária de Saúde, Aldeli Rocha Dias, que ocupou a pasta até 2004, e continuou na gestão do secretário seguinte, Luiz Eugênio Portela, que ficou na secretaria até o fim do ano passado. Você perguntando se esses fatos poderiam ter sido detectados, obviamente que sim. Bastava, para tanto, que houvesse uma efetiva fiscalização na execução desses contratos. Uma das grandes falhas se verificou que não houve, em momento algum, uma fiscalização. Houve um descaso no que diz respeito à execução, ao acompanhamento da execução desses contratos. O aluguel foi realizado como parte do programa de combate às endemias. Na época, o programa era gerido pela Real Sociedade Espanhola de Beneficência 16 de Setembro, com sede no Hospital Espanhol. Contrato de serviço terceirizado, também considerado ilegal pelo Ministério Público. Na verdade, ele já tem vícios no seu nascedouro, porque na verdade não deveria nem ter sido terceirizado. A investigação foi feita depois que o funcionário público Neilton Souto da Silveira foi encontrado morto dentro da sede da Secretaria de Saúde em janeiro do ano passado. O desperdício de dinheiro público foi identificado também em outras ações, na impressão dos folhetos informativos de combate à dengue e à raiva. Em 2005, a Prefeitura pagou mais de R$6.800.000 pela impressão e divulgação dos panfletos, que mostravam como se prevenir das doenças. Eram milhares de pacotes, mas a maioria dos panfletos não teve serventia e nem chegou a ser distribuída à população. Os auditores encontraram boa parte do material neste prédio do Centro de Controle de Zoonoses, como mostram estas fotos retiradas pelos auditores em dezembro de 2007. Os panfletos ficaram armazenados no depósito. Como os panfletos tinham datas antigas, dos anos de 2002 a 2006, não poderiam ser usados em outra ocasião nos anos seguintes. Por isso, para o Ministério Público, parte do dinheiro gasto na impressão dos panfletos foi desperdiçada. Um caso típico, sim, é de improbidade administrativa, né? Há o desvio de verba pública aí,
acho que está claro que foi detectado pela Controladoria Geral da União. Além disso, há um descaso comprovado das autoridades envolvidas com esse contrato, né? Não houve uma fiscalização devida no momento oportuno. Mais uma vez, o dinheiro público, né, jogado no ralo.